Bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que porventura vão ouvir essa mensagem, uma mensagem de fé, uma mensagem de Deus, e que essa mensagem venha falar grandemente ao coração de você que vai ouvir. Amém? A mensagem está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 2, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E eu fiquei meditando nessa mensagem, e resolvi trazer para vocês, Nós vivemos hoje em um mundo onde a maldade, onde a malignidade, ela está presente em cada esquina, Cada esquina onde a gente anda, onde a gente vai, a gente vê que o mal está ali. Existe um apelo muito grande, um apelo ao pecado, na internet, na televisão, nos outdoor. São apelos que muitos se deixam levar pela carne. Muitos caem, por conta disso, por conta desse apelo. E por causa disso, muitos cristãos têm achado que estão assim numa posição enfraquecida, que estão vulneráveis a todas essas coisas. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, que nós cristãos não estamos vulneráveis a essas coisas do mundo. Em nome de Jesus nós não estamos. Sabe por quê? Porque nós estamos acima de todo o principado e toda a potestade. Digamos que nós estejamos no pódio que nos diz que somos mais que vencedores. Lá em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 55, diz assim, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Portanto, nessa manhã, eu quero dizer que se você quiser viver os pensamentos mais altos, você precisa andar nos caminhos mais altos do Senhor. E para andar nesses caminhos mais altos, tu precisa mudar a sua forma de ver, de enxergar a vida. E o que significa, o que implica estar em um lugar alto? Estar em um lugar alto implica em você ver mais do que o que os outros veem normalmente, E essa é uma questão, e essa questão de ver, ela é fundamental na minha vida, na sua vida, pois a nossa visão determina a nossa ação, A nossa visão, a forma como nós vemos, nós enxergamos a vida, o mundo, ela vai determinar a nossa ação. E a nossa ação, ela libera o milagre, Cito o exemplo aqui de homens de Deus, homens heróis da Bíblia. Desculpa, gente. Que eles tinham uma visão do alto sobre as suas circunstâncias. As situações em que eles estavam vivendo, em que eles viviam, eles tinham uma visão lá do alto. Abraão, ele olhou grãos de areia e viu ali a sua descendência, ou seja, ele pensou alto, ele pensou grande. A visão de José não era um lugar de prisão, mas sim uma posição de autoridade. Porque José, quando foi preso injustamente, ele ali passou a ter a sua visão verdadeiramente, a sua posição de pessoa que tem autoridade. Moisés,
é outro exemplo. Moisés não viu um deserto, mas ele viu a presença de Deus num alto monte. Ele viu a presença de Deus naquela sarça ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses não se importaram com as ameaças de um rei, né? Por quê? Porque, na verdade, eles queriam o abraço do Rei Celestial, eles queriam o abraço do Deus, nosso Pai, né? E se a gente vê outros exemplos na Bíblia, como a mulher que sofria daquela hemorragia há muitos anos, aquele fluxo de sangue, ela viu a cura e não a fraqueza da sua enfermidade. Olha aí o que é você começar a enxergar a vida de outra forma, né? Paulo, ele não via o sofrimento, mas o prêmio da soberana vocação que ele tinha, da capacidade, daquilo tudo que Deus havia já planejado para a vida dele. Então eu te digo, meu irmão, minha irmã, meu caro ouvinte, faça como eles, como esses heróis da Bíblia, faça como eles, não coloque os seus olhos na sua leve e momentânea tribulação, não coloque os teus olhos nas dificuldades e no problema, mas coloque os teus olhos, enxergue além, procure ver o eterno peso da glória, né? Se lembre que dentro do problema é necessário que você veja uma oportunidade para glorificar a Deus. E nós cremos que você já deve ter visto e ouvido muita coisa na sua vida. Seus olhos já devem com certeza terem testemunhados muitos milagres e bênçãos liberadas por Deus na sua vida, assim como na vida de outros. Tenho quase certeza, eu creio nisso, né? Mas o que Deus está reservando, na verdade, o que Ele já preparou para a tua vida, para o teu futuro, é muito maior e muito melhor do que tudo que você já viveu, né? Não permita você que está aí me ouvindo, que o seu passado e o seu presente comprometam, né, a sua visão de futuro que você vai ver lá na frente. Comece a enxergar, comece a ter uma nova visão da vida e do mundo. Porque muitas vezes na nossa vida, o que importa não é onde você está, onde nós estamos hoje, mas para onde nós estamos nos dirigindo, para onde estamos dirigindo a nossa vida, né? Tem gente que diz assim sobre a vida, como é que eles enxergam, né? A pessoa diz dessa forma aqui, deixa eu me lembrar, é um ditadozinho, é uma coisa que muita gente fala sobre o futuro, quando se perguntam, às vezes a gente ouve as pessoas dizer, hoje eu não tenho tudo o que gostaria, não tenho isso, não tenho aquilo, não sou tudo o que eu queria ser, né? Eu mesma já postei algumas vezes, quando eu não conhecia verdadeiramente a Cristo nem a palavra, quantas vezes eu já disse que eu não era tudo o que eu queria ser, né? E essa visão, quando a gente abre a boca e diz isso, essa nossa visão, ela vai estar focada no agora. E quando estamos focados no hoje, no agora, nós não nos preparamos para o amanhã. Então, concentra a tua vida em chegar onde quer, sem se preocupar com o lugar que você está hoje. Se hoje você está enfrentando uma dificuldade, concentre a sua vida aonde você quer chegar e não no problema que você está vivendo hoje. Aumente a sua visão. E sabe por que eu digo isso? Porque, como diz lá em Colossenses, a gente tem que buscar as coisas do alto. E os lugares altos são os lugares para ver os pensamentos mais altos que Deus tem a nosso respeito. Então, aumente a sua visão. Busque estar no lugar
alto para que você possa enxergar a Deus, né? Para que você possa entender o que Deus quer para a sua vida. Você tem sonhos grandes? Todos nós temos sonhos grandes. Todos nós pensamos grande. Pensamentos grandes sobre seu futuro? Espera até você ouvir os sonhos de Deus sobre você. Porque assim, gente, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos dele, como diz a palavra, são mais altos do que os nossos. Por estar em uma posição mais alta desde a eternidade, Deus já enxergou o seu futuro. Deus, ele fala a respeito do seu futuro, ele fala com propriedade de uma pessoa que já viu aquilo acontecer. Por quê? Porque o nosso futuro Deus já escreveu. Ele tem um propósito para a nossa vida. Veja só o que diz esse versículo aqui. Também está no livro de Isaías. Ele diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Peraí que a página da Bíblia. Que não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isso está em Isaías 46, né? E é muito interessante que vocês depois meditem, né, no livro de Isaías, procurem estudar, porque tem muitas lições, né? Esse versículo que eu acabei de ler, ele fala do fim desde o princípio, né? Ele anuncia o que vai acontecer antes que aconteça. Ele anuncia a redenção da humanidade, né? Isso quando Adão havia acabado de pecar, né? Então a terra prometida, quando o povo ainda era escravo. Tudo isso nesses versículos nos mostra, né? Deus, ele falou das pisaduras de um homem que sarariam nossas enfermidades. A Bíblia declara que no fim, povos de toda tribo, língua e nação estariam se prostrando diante do trono. Olha só o que é que está acontecendo hoje, né? Esse vírus que veio aí, esse vírus veio exatamente, está atingindo todas as nações do mundo. E a maioria está aí se prostrando diante do Senhor. Porque até mesmo o futuro do nosso inimigo foi revelado e o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre foi revelado. Então tudo isso que nós estamos passando já estava previsto acontecer para que nós pudéssemos buscar mais a Deus, para que nós pudéssemos nos prostrar diante do Senhor, né? Então, que essa mensagem, né, toque o seu coração e lembre que não apenas porque Deus é fiel que o nosso futuro vai se cumprir, né? Mas porque se Ele disse, é porque Ele viu o que vai acontecer. Talvez o Senhor tenha visto você como um pastor, você como um missionário, por ter alcançado muitas vidas, né? Porque Deus nos usa para alcançar pessoas, né? Talvez Ele já tenha visto, né, no nosso futuro, uma família restaurada, as finanças recuperadas, a intimidade com Ele em um grau sobrenatural.
Deus já pode ter visto você sendo usado para fazer milagres. E nós sabemos, mas se viu e lhe mostrou, com certeza ele vai cumprir. E como é que a gente vê, como é que Deus nos mostra? Através da palavra dele. Glória a Deus por isso. Então eu termino essa mensagem dizendo para você, não desanime, confie. O diabo, ele não conhece o seu futuro. Ele não conhece o final da sua história. Se ele conhecesse, jamais ele contribuiria para que os homens de Deus, para que os homens de Deus chegassem ao seu destino em Deus, Jamais o diabo agiria nos irmãos de José para vendê-lo como escravo, Não entraria no coração de Judas para trair Jesus, Enfim, são tantas lições, que a gente aprende com a palavra do Senhor, E nós só temos que perceber e entender, que tudo que o diabo fez até hoje e busca fazer até hoje é cooperar para que as promessas de Deus se cumpram. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas do inimigo que vêm para as nossas vidas só contribuem para que nós cheguemos mais perto de Deus, E o inimigo perder sempre, Afinal de contas, ele acha que está destruindo a minha vida, a sua vida, está servindo aos propósitos de Deus, que estamos servindo aos propósitos de Deus. Amém? Então, era isso, gente, que eu queria deixar para vocês essa mensagem, Que vocês se lembrem que tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, para a tua vida, vai se cumprir. Que vocês tenham o seu olhar voltado para Deus, voltado para as coisas do alto e não para as coisas aqui da terra. Procure mudar a sua visão de vida, procure enxergar a vida de uma outra forma. E lembre-se que a forma, que você vê, a maneira de você ver as coisas e a sua vida vai determinar a sua ação, E não importa onde você esteja hoje. O que importa é para onde você está dirigindo a sua vida e com quem você está indo. Amém? Que o Senhor Deus abençoe grandemente as suas vidas. Que o Senhor Deus derrame toda a unção, todo o Espírito Santo e todo o poder dele na vida de cada um que ouvir esta mensagem, mas também para aqueles que não estão ouvindo ou que não irão ouvir, mas que o Senhor Deus sabe todas as coisas, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é tudo, ele é suficiente nas nossas vidas. Amém? Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.